sim, craque. Ô, Gabi, você vai também pro inferno, hein? Ele tá falando sobre o Ferreirinha fazer 10 gols, pra pessoal. ele não fazer, porque eu não quero que o meu irmão Neto apareça de tanga. Mas o De investimento tigrinho. resolve. Thiago Leme, você acha que ele vai fazer os 10? Já fez 5. Eu gosto da confusão também, vamos torcer para fazer. O Thiago, tá de sacanagem. Todo mundo tá certo. Não, tudo bem, mas se ele fizer, eu não vou fazer o programa inteiro. Certo. A Sandra, desgraçada, minha mulher, já comprou uma tanga lá de tigre. Nunca usei tanga na minha vida. É do Bambam. Pelo amor, que vergonha. Vamos ver. O que acontece com o São Paulo? Dívida de 1 bilhão, salário atrasado que ficou, que todo mundo sabe. Deve para um monte de gente, deve para empresário, deve para jogador. É um balaio de gato, tá, o São Paulo. Primeiro você, Theo, depois Godoy, depois Gabi, depois Thiago e depois Leandro Quesada também, para que a gente possa falar do São Paulo. Para você, torcedor de São Paulo, que tem 3 títulos mundiais. Aí eu vi uma menina Eu gosto muito de ver os rios, né? É rio que fala? Sim, sim. É que veio todo mundo da Parpite, todo mundo Sim. fala. Aí tem uma menina lá que chama o Corinthians de lixo. É um lixo, que não sei o quê, que não tem dinheiro, não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Aí chama o São Paulo de... Só o São Paulo e o Corinthians tem 5. Não sei o quê, que time que não tem dinheiro. Ela tava fazendo campanha para ficar lá, se o Palmeiras ficasse, para mandar pix para ela. Tinha muita gente fazendo isso. Inclusive na imprensa, tinha muita gente fazendo isso. Tá de sacanagem, né? O Corinthians é bicampeão do mundo, o São Paulo é tricampeão do mundo, o Santos tem 2, obrigado ao João Paulo, ponto esquerda, um dos maiores pontos esquerda, os meninos da Vila. Um beijo pra você, João Paulo. E o São Paulo? O São Paulo, o torcedor, eu acho que vai ter um ano decepcionante, mas eu acho que o próprio torcedor já sabe disso. Já tá um semestre, né? O São Paulo está atolado em dívida, a situação financeira do São Paulo é complicadíssima, o São Paulo está perdendo a sua essência. Antigamente você falava, olha, vou jogar num grande time, um jogador que vinha de um time menor. Ele focava sempre, o São Paulo tem uma estrutura do São Paulo. Hoje o São Paulo já não chama mais a atenção. Outra coisa, o São Paulo também está abrindo mão das suas categorias olímpicas. O São Paulo sempre teve tradição. Perdeu o basquete agora. Mas o São Paulo não tem dinheiro. Também basquete maravilhoso do São Paulo. O atletismo já perdeu gente, sabe? Então, o São Paulo está se perdendo. O São Paulo está numa situação realmente muito complicada, vai precisar ter muita sorte e apostar na base. Contratou um bom treinador, um treinador que vai chamar para ele a responsabilidade. Mas que é o Crespo que enfrenta o Flamengo, né? Mas não é mágico. Mas ele não foi inscrito ainda no BID, porque ele não acertou ainda com o Zubeldia. Então ainda não tem assinatura de rescisão de contrato. Até isso. E olha que já tem um mês. Já tem um mês que o Zubeldia saiu. Então a situação financeira do São Paulo ela é muito complicada. E se entrar de cabeça dentro da administração do São Paulo, você vai ver que é muito mais complicado do que a gente sabe. E tem uma coisa, né? Lucas não tá jogando há 4 meses, Oscar não tá jogando, o Caleri não tá jogando. O único cara que joga e que todo mundo mete o pau é o Luciano. Todo mundo fala, é o único que fica jogando. Godoy. Eu perguntei pro Souza, né, como é que é o relacionamento do Luciano, porque dá a impressão que ninguém gosta do Luciano. O Souza falou que não, tem aquela turma que gosta, mas ele é bom tem a menino. turma que não gosta. Mas os problemas do São Paulo refletem no campo porque são problemas administrativos. É uma baita decepção para mim, que eu acreditava que o Júlio Casares se consagraria como presidente do São Paulo. Pensei também. Então está sendo... a gente não sabe todos os problemas que ele está enfrentando, mas mostra que a sequência de péssimas administrações está culminando com ele e com ele fechando... Já veio do Leco, né? Sim. Já veio do Leco. Já vem de tempo. É sucessão de péssimas administrações que está culminando com ele fechando esse ciclo aí. Parece que vai ser ruim, porque reflete no gramado, no campo, a falta de conquistas, jogadores contratados que não rendem, os caras, aquele Wendel, e até agora o Wendel não disse... Nada. Não justificou o empenho que teve, todo o empenho que foi feito para trazê-lo. Então, mostra que as coisas erradas administrativas, sempre com o consentimento do Conselho, né, que não faz a sua função administrativa de fiscalização estatutária que tem que ser exercida, e aí
a diretoria executiva acaba pecando e reflete no campo, no time e abala a confiança do torcedor. Para você, Quesada e Gabi. Ô, Netão, hoje a gente entrevistou o Fernando Casal de Reis, você lembra bem, né? Que foi presidente do São Paulo. E antes de ser presidente, ele era diretor de futebol. E ele montou, junto com o Tele Santana, aquela equipe histórica do São Paulo, que conquistou o bicampeonato da Libertadores, quase foi tri, né? Parou ali no Vélez do Bianchi, quase foi tri da Libertadores. E ganhou o mundo com 2 títulos que você já lembrou aí, contra Barcelona e Milan. E aí o Fernando Casal de Reis falou, né? naquela época o São Paulo tinha... Só isso. Só isso. Naquela época, o São Paulo... Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas ele falou, né? Nessa época, o São Paulo tinha humildade, entendeu? Tinha simplicidade. Porque o Tele sempre foi um cara simples, mas vitorioso, antenado com as coisas, e um grupo de jogadores antenados também. Aí, a partir disso, o São Paulo começa a namorar a tal da empáfia, entendeu? Aí ganha o título mundial de 2005, e aí começa a vender para todo mundo que é... o maior time da América do Sul, só ele, a última bolacha no pacote, a casa sacrossanta, né? O uísque com gelo do Juvenal, o soberano, e aí, coincidência ou não, não é, demitiu o Muricy, que era tricampeão brasileiro, porque perdeu uma Libertadores, e a partir daí, Netão, o São Paulo fez isso aqui, ó, financeiramente, ó, fez isso aqui, ó, e para recuperar, meu irmão... vai ser difícil, hein? Para complementar, a gente tá bem numa sinergia boa, viu, Quesada? Porque eu ia falar também Você dessa me questão com o soberano, você gostou? De humildade, de pés no chão, craque, porque depois de todo esse processo pelo qual o São Paulo passou e que o Quesada descreveu muito bem, quando a casa tá bagunçada, você tem que fechar a casa e falar, ó, ninguém entra, ninguém sai, deixa eu arrumar aqui, o que não presta eu tiro, deixa eu me organizar financeiramente. Temporada após temporada, não é esse o comportamento do São Paulo, nem publicamente e nem internamente. O que eu quero dizer com isso? Não há uma comunicação com o torcedor de, olha, gente, vamos passar 4 temporadas na seca. Por 4 temporadas a gente vai fazer campanhas sólidas, não vamos conseguir ganhar títulos, mas a gente vai organizar a casa a ponto de voltar a ser um time vencedor e consolidado também. A exemplo do que fez o Flamengo, e aí só em 2019 o time carioca volta a vencer, volta a ser protagonista, e a exemplo também do que fez o próprio Palmeiras, a ponto de depois conquistar as Libertadores. Isso tudo, essa reorganização vem antes mesmo da Leila Pereira, antes mesmo do Abel Ferreira. Por quê? O clube se organizou financeiramente antes. Foi mais claro com o seu torcedor sobre não poder ganhar títulos por um período, abrir mão disso por um tempo para organizar a casa, né, craque? E aí, Thiago, qual é o pensamento seu, filho? Eu estou completamente de acordo com a Gabi, com o Quesada. Eu fui setorista do São Paulo justamente nessa época, 2005, campeão da Libertadores, depois do tricampeonato brasileiro com o Muricy Ramalho, Marcelo Portugal Gouveia, presidente, depois Juvenal Juvencio. Naquela época, o futebol ainda talvez não fosse tão profissional, não existia nada perto das SAFs de agora, era uma administração muito boa do São Paulo, né? E eu estou total de acordo. Quando começa a ter essa coisa de o soberano, foi feita uma camisa, né, com os títulos do Mundial, Libertadores e Brasileiro, e aí eu acho que pisa um pouco no amadorismo, extrapola um pouco, deve ser, e o São Paulo não consegue manter o nível que tinha, né, e acaba caindo. Então eu acho que é isso, precisa se reorganizar, precisa ter uma administração mais profissional, precisa de tempo para se reajustar, como aconteceu no Flamengo com Eduardo Bandeira de Melo, como aconteceu no Palmeiras, no início do Paulo Nobre, até dar o fruto novamente, que o fruto são os títulos. Ó, vou falar para ir pro break, ó. Time que dificilmente o jogador ficava no departamento médico, dificilmente contratava jogador de 5ª categoria, dificilmente tinha salário atrasado, dificilmente nós sabíamos de tanto que devia. Era uma referência de jogadores que iam para a Europa. O São Paulo perdeu o rumo. Vamos pro break e voltamos já. Então é isso, pessoal. Aí, ó, Neto detona aí. Fala sobre o presente e o futuro do São Paulo. Então, e eles estão cobertos de razão, cara. O que o São Paulo virou hoje é inexplicável, né? É vendendo jogador de base agora, o Matheus Alves, por 6 milhões de euros. Que é isso, gente? Que é isso? Né? Aí o departamento médico, os jogadores não voltam, né? Então, tipo,
o dever do clube fazer promoção pro torcedor, porque o torcedor deixou de ir muito pro jogo do Morumbi esse ano. Não sei se vocês perceberam. O ano passado era todo jogo direto. Por que não faz uma promoção pros torcedores? Então assim, você vê ele desconectado da realidade, o time tá mal no Brasileiro, tá bom nas Copas, tá bem nas Copas, mas tá mal no Brasileiro, precisa ganhar de todo jeito, a tabela do São Paulo é dificílima. Então, eu vi que o Crespo ainda não tá registrado no BID, porque o São Paulo ainda não negociou o acordo com o Zubeldia. Cara, já vai voltar os jogos. Como é que vai ficar isso? Então é isso. Qualquer vídeo novo a gente faz react aqui pra vocês aqui, galera. Então, se inscreve no canal que é muito importante pra chegar pra mais torcedores. E deixa o like, galera, pra recomendar, pra deixar o canal em alta, pra recomendar. Pro próximo vídeo chegar pra vocês, valeu? Tô inscrito aí pro apito final aí do Craque Neto. Esse aí é brabo e engraçado pra caramba. Valeu?